Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estarmos aqui para louvar a Deus. O Senhor nos deu um lindo dia, né? Hoje, quando a gente acordou, a gente tinha a impressão de que ia ficar um dia nublado, né? Um dia mais xoxinho, mas está um dia lindo lá fora. O Senhor nos presenteou mais uma vez com um lindo sol e a oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor. Os irmãos também que estão assistindo pelo YouTube, né, são muito bem-vindos para louvar a Deus conosco. E eu quero te convidar a iniciar esse culto aqui orando, né? Vamos acalmar o nosso coração, né? Esquecer das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas ansiedades, que elas fiquem lá fora. E que agora nós possamos dedicar o nosso coração ao Senhor e dedicar o nosso culto a Ele. Então, vamos fazer uma oração silenciosa e logo mais então nós retornamos cantando. Nós somos muito agradecidos ao Senhor por tê-lo como nosso Deus, como nosso Senhor. Um Senhor tão poderoso, tão maravilhoso. O Senhor Criador dos céus, da terra, do universo. E é o mesmo Deus que se faz presente nas nossas vidas. É o mesmo Deus que se faz presente aqui na nossa igreja, nesse nosso culto, de pessoas tão humildes. Mas o Senhor nos dá o privilégio da Tua presença aqui, nesse lugar, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio de Te cultuar, de podermos buscar a Tua face, de louvarmos o Teu nome, e ainda mais de sermos salvos pelo Senhor, e de sermos edificados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, Pai. Ó Senhor, nosso coração está ansioso, não com as coisas do mundo, mas com tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas aqui neste culto. Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, que somente o Senhor seja o centro desse culto, Pai. Eu oro pelos irmãos que estão aqui presentes, eu oro, Senhor, por aqueles que estão louvando ao Senhor das suas casas, de outros lugares através do YouTube. Que somente o Senhor seja louvado através das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar o nosso culto cantando com muita alegria, buscando ao Senhor. O Senhor nos diz que quando o buscarmos de todo o coração, Ele vai permitir ser encontrado, né? O Senhor se permite ser encontrado quando nós o buscamos de todo o coração. Então vamos iniciar esse culto cantando com muita alegria. Senhor, te quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais.
prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais uma vez, prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais uma vez, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. O Senhor tem grandes promessas para todos aqueles que o buscam de todo o coração. E nós vamos fazer uma leitura bíblica que nos mostra alguns benefícios, dessa promessa, alguns benefícios desse ato de nós buscarmos ao Senhor, de tê-lo como o Senhor das nossas vidas. Vamos ler todos juntos? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. O Senhor nos chama para isso, para buscarmos a Ele e para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Uma nova vida, uma vida de abundância, uma vida não de cansaço, mas uma vida na plenitude de alegria, na plenitude de paz, na plenitude da força que o Senhor nos dá. Nós vamos continuar cantando, que nós estamos aqui para isso, para louvar o Senhor, para buscá-lo em espírito e em verdade. São esses os que o Pai busca, O Senhor não busca adoração, já reparou isso? O Senhor busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele possa encontrar então em mim e em você, esses verdadeiros adoradores. Em espírito e verdade te adoramos, te
te adoramos, Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só a igreja pra te adorar. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que lindo, que bom é ter os irmãos aqui, que alegria que é podermos louvar o Senhor todos juntos. Meu coração transborda mesmo de alegria. Amém. Que os irmãos podem se sentar. Antes de nós irmos para o nosso momento de oração, eu gostaria de destacar aqui mais uma vez a nossa campanha do audiovisual, né? A campanha que nós iniciamos na semana passada. E nós queremos desafiar os irmãos, né? Os irmãos aqui da igreja, aqueles também que nos assistem, né? Pelo YouTube, para contribuir, além, né, da sua contribuição de dízimo que você já faz mensalmente, mas de você fazer um esforcinho a mais, de você se colocar diante do Senhor, ver aquilo que o Senhor
coloca no seu coração para você contribuir, para nós melhorarmos algumas questões técnicas aqui na igreja, né? Nós vamos, então, utilizar esse dinheiro da campanha na compra de instrumentos, na melhoria aqui do nosso som e também na aquisição de equipamentos para nós fazermos a transmissão ao vivo. Hoje em dia nós ainda não fazemos a transmissão ao vivo, né? O culto ele é gravado e depois ele é transmitido. Nós ainda não temos os recursos para fazer uma transmissão ao vivo. Então, eu gostaria de desafiar, né, os irmãos, é um desafio para mim mesmo também, né, de nós contribuirmos, de nós ofertarmos com esse propósito. O Senhor tem nos dado um ministério na internet também, né? Graças a Deus temos alcançado muito mais pessoas, né? Nós não podemos ficar olhando só apenas aqueles que vêm aqui no culto presencial, que graças a Deus, né, tem sido um número muito bom também, nós temos nos alegrado, mas nós temos um ministério lá na internet também, né? No YouTube, no Instagram também, são muitas visualizações, né? Muitas pessoas também sendo abençoadas, se alimentando também com a palavra que nós pregamos, com os nossos louvores. Então nós precisamos também buscar para desenvolver esse ministério, para fazer da melhor maneira, né? Com melhor qualidade e que o Senhor nos abençoe. Então se coloque diante do Senhor aquilo que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Vamos passar para o nosso momento de oração agora. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, Deus, muito obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada, Deus, por podermos cultuar ao Senhor, Deus. Obrigada pela Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a misericórdia, Deus, que se renova a cada manhã, Deus. Obrigada, Deus, pela vida de cada irmão aqui presente, cada família representada. Nós queremos engrandecer, Deus, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos grandes livramentos, Deus, porque o Senhor tem nos guardado a cada dia, Deus. Queremos colocar diante do Senhor, Deus, cada pedido que foi feito, Deus. O Senhor conhece, Deus, a necessidade de cada família. O Senhor, Deus, conhece, Deus, os anseios e desejos de coração de cada um, Deus. Que o Senhor, Deus, com a sua infinita bondade, Deus, possa estar ouvindo, Deus, e recebendo, Deus, as nossas orações, Deus. Queremos suplicar, Deus, pelo nosso país, Deus, por essa pandemia, que o Senhor, Deus, tenha de misericórdia de nós, que o Senhor tenha de misericórdia do seu povo, Deus, que o Senhor venha estar guardando, Deus, as nossas vidas, nos livrando de todo mal. Também te pedimos, Deus, pelas famílias enlutadas, que o Senhor venha estar trazendo consolo nesse momento, Deus. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada porque até aqui, Deus, o Senhor tem cuidado e nos guardado, Deus. Que o Senhor continue abençoando, Deus, esse culto, que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoando, Deus, as nossas vidas. Que o Senhor esteja agora com a vida do pastor Leonardo, Deus, falando aos nossos corações através da Tua palavra, Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Hoje vamos meditar em alívio para a alma. Esse texto tão conhecido, muitas vezes nós ouvimos, talvez até saibamos de cor, né? Uma boa parte dele aí. Mas o Senhor tem muitas lições para nós que muitas vezes deixamos de aplicar essas lições nas nossas vidas. E vamos meditar a respeito desse texto, a respeito das verdades que o Senhor nos ensina nesse texto. Felipe, tem o texto aí também, você me ajuda a passar aí conforme eu for lendo aqui? Diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o convite que o Senhor nos faz, né? Vamos meditar, então hoje, meditando, né, trecho a trecho desse texto bíblico, desse convite maravilhoso que o Senhor Jesus faz para nós e que é aplicável a todos nós. Nosso Senhor Jesus, ele inicia então com esse convite doce, com esse convite maravilhoso. Ele diz: venham a mim. Olha o convite do Senhor Jesus, é um convite que ele nos faz, que requer uma ação de cada um de nós.
uma ação de fé. Para agirmos com fé é necessário nós crermos em Jesus Cristo, nós acreditarmos nele e naquilo que ele fala, concordarmos com a palavra dele, com aquilo que ele fala a nós, e principalmente confiarmos nele, confiarmos na sua promessa, confiarmos naquilo que ele tem para nós. O Senhor Jesus nos convida, mas nós só podemos nos achegar a ele através da fé. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. A fé que é um dom que o Espírito Santo nos dá. Mas é interessante nós notarmos que o Espírito Santo ele concede a fé apenas àquelas pessoas que são humildes. Os orgulhosos, por muitas vezes, são desprezados. A Bíblia nos ensina isso em vários e vários textos bíblicos, que os orgulhosos eles são desprezados pelo Senhor. O Senhor requer de nós humildade, em primeiro lugar, para termos fé, para irmos até Ele. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, volta um pouquinho o texto, a gente não tem aqui projetado, mas olha o versículo 25 desse capítulo. Olha o que Jesus Cristo diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Olha que interessante isso. Deus escondeu a sabedoria dele para aquelas pessoas que se consideravam sábias e cultas. Na verdade, aqui ele não está falando dos verdadeiros sábios, que têm a sabedoria de Deus, mas aqueles que tinham essa posição de sábios, aqueles que se achavam sábios e que toda a sociedade achavam que eram sábios. E aí no versículo 27, Jesus diz: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então não são todos que poderão conhecer o Pai, apenas aqueles a quem o Filho quiser revelar, aqueles que são humildes, aqueles que entendem que são pequeninos, não aqueles que são sábios aos seus próprios olhos, não aqueles que são orgulhosos. E Jesus então nos convida a ir até Ele. Era um convite que os orgulhosos não aceitariam, era um convite que os orgulhosos não iriam responder com fé. Muitos fariseus, muitos escribas estavam ali seguindo Jesus, mas não com humildade, não para poder aprender dele, não para poder receber dele coisa alguma, mas para acusar ele, para poder encontrar alguma falha nele, para poder desmoralizá-lo. E Jesus mostra, por mais que você esteja comigo, por mais que você esteja me ouvindo, você não vai conseguir nada, você nem vai conhecer o Pai, aquele a quem eu vim revelar, mas aqueles que têm o seu coração em humildade, que reconhecem que são pequenos, podem então aceitar esse convite, e ir até Ele. Então Jesus nos convida para ir até Ele. É necessário nós entendermos aqui que esse aqui é um convite pessoal também, Não é um convite para a família, deixa eu levar a minha família para a igreja, assim todos serão salvos. Não, é muito importante nós levarmos a nossa família inteira para a igreja, nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem andar, mas cada um de nós tem que tomar a sua própria decisão. Cada um de nós será julgado diante do Senhor e prestará contas diante do Senhor. Não poderemos falar, foi por causa do meu pastor, foi por causa, eu abandonei a igreja por causa de um irmãozinho chato que estava lá na igreja. Não, todos nós prestaremos contas ao Senhor pessoalmente, cada um responderá pela fé que teve ou que não teve, se aceitou ou não esse convite de ir a Cristo. E o texto continua, Jesus diz: todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus estava falando ali com um povo que não somente estava cansado, mas como ele diz, estavam sobrecarregados pelo pecado e também por uma religião fria e hipócrita. O cansaço físico que nós temos, ele tem solução. Se nós dormirmos bem, numa noite ou até algumas noites, se nós tirarmos umas férias, a gente recupera o cansaço do nosso corpo. Nos alimentarmos bem, repormos as vitaminas que faltam no nosso corpo, a gente recupera o cansaço. Mas estamos falando aqui do cansaço que o pecado produz nas nossas vidas. O pecado, ele nos dá uma tristeza. O pecado, ele nos dá uma sobrecarga espiritual. E todos nós nascemos no pecado. Todos nós carregamos a culpa do pecado na nossa vida.
uma culpa que nos dá uma angústia que nos sufoca, uma angústia que vai corromper até mesmo as nossas emoções. Então todos aqueles que estão em pecado podem ter momentos alegres na vida, mas são momentos sempre manchados por alguma tristeza. Todas as emoções que têm estão sempre manchadas pelo pecado. Nunca é uma alegria verdadeira, nunca é uma alegria completa, nunca vai desfrutar a vida na sua plenitude, porque ainda carrega a culpa do pecado. E Jesus também fala aqui com um povo que vivia atrás de uma religiosidade fria, né? E a religiosidade, ela produz isso também, um peso terrível nas nossas costas, sobre todos os seres humanos. E naquele tempo, meus irmãos, como nós já falamos aqui diversas vezes, existiam os fariseus, os escribas, os mestres da lei, que pegaram a boa lei que o Senhor deu. A lei, ela é boa, né? Ela é perfeita, Deus não faz nada que seja ruim. Mas eles pegaram toda aquela lei e começaram a decifrar, começaram a querer aprender mais dela, a interpretar de acordo com as suas próprias maneiras, e criavam muito mais leis em cima da lei do Senhor. Muito mais leis. E ficava assim impossível você ser obediente à lei do Senhor. Então, com isso, eles inventaram uma imagem de um Deus, que na verdade não existe. Eles passaram a adorar um outro Deus, né? Um Deus que exigia que você obedecesse todas aquelas leis, né? Que você guardasse tudo aquilo, né? Você não podia errar dali, porque senão você estava perdido. E era uma forma também de eles medirem a espiritualidade deles, né? É muito bom, né, nós termos métricas, né, nós termos metas também, né, para nós batermos essas metas, para nós vermos como é que está. Mas como que a gente faz com a nossa espiritualidade? Dá para a gente medir a nossa espiritualidade? Como que a gente sabe se a gente está bem ou se está mal? Daí eles inventaram esse termômetro espiritual, né? Através das nossas obras religiosas. Nós vamos ver se estamos bem ou não. Há poucas semanas nós meditamos aqui naquela parábola, né, do fariseu e do publicano. E o fariseu batia no peito, né, e falava: eu te louvo porque eu não sou como essas outras pessoas, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então era um termômetro que eles têm, né, para saber que estão de bem com Deus, que estão agradando a Deus, porque eu estou cumprindo muitas atividades religiosas. E tudo isso traz um peso para as nossas vidas. Se nós acharmos que nós só vamos agradar a Deus através dos nossos atos, nós ficaremos frustrados. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 23, avança um pouquinho aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 23, versículo 4. Nesse capítulo aí, Jesus ele fala muito dos fariseus, né? Mas no versículo 4 ele dá uma resumida nisso, que nós estamos meditando. E Jesus fala assim, ó, falando dos fariseus, né? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então eles eram especialistas em pegar pesos de religiosidades e colocar nas costas dos outros. Colocar culpa, colocar você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer mais do que você está fazendo hoje, você está fazendo pouco. Mas eles mesmos eram falsos, eram hipócritas. O pai que via eles no secreto, no oculto, sabia que eles também não eram obedientes, embora eles tinham essa aparência de religiosidade, de perfeitos. Então a consequência desse ensinamento era uma população que estava cansada, que estava sobrecarregada. Uma população que tinha a certeza de que não seria salva, de que não estava vivendo para agradar a Deus. Por mais que ela tentasse se esforçar, não conseguia atingir o patamar aí que eles achavam que Deus esperava deles. Eles nunca conseguiam cumprir mais obras boas do que más. Então, isso se tornava um peso para a vida deles, né? E isso gera inúmeros pesos na vida, não só deles, como nossa também. Se nós bobearmos, nós caímos no mesmo erro de começar a querer medir a nossa espiritualidade através de atitudes, de ações, de boas ações, né, que nós fazemos para os outros, de frequentar a igreja, né, até mesmo de ler a Bíblia todos os dias. Pode ser que você esteja fazendo isso como um ato religioso. Deixa eu ler aqui rápido para poder cumprir, para poder ficar de bem com Deus. É muito importante você ler a Bíblia assim todos os dias, tá?
Você tem que ler, você tem que orar, mas tem pessoas que tornam isso uma meta, né? Eu preciso ler 3 capítulos por dia, preciso ler 5 capítulos por dia, leio rapidinho. O que foi que você leu? Nem lembro, mas eu li. Então eu estou de bem com Deus, né? Já tiquei ali um item do meu dia. Deus não vai ficar bravo comigo. O peso da religiosidade gera em nós ansiedade também, pois nós passamos a perceber que nós não conseguimos cumprir tudo isso, e nós começamos a pensar que Deus está triste conosco. Então Deus, ele não está presente na minha vida porque ele está chateado comigo. Deus está lá abençoando outras pessoas que são tão obedientes, que são tão perfeitas, mas eu não sou perfeito, então Deus não está presente na minha vida. Então eu estou abandonado, eu estou sozinho aqui carregando o peso do mundo nas minhas costas, e principalmente em relação ao futuro, né? Não consigo ter esperança em relação ao futuro, eu tenho medo da morte, eu não consigo pensar na morte, eu tenho pavor disso. Não sei como é que vai ser, né? Depois que eu morrer, que eu estiver diante de Deus. É isso que a religiosidade traz para nós, e nós vivemos em uma sociedade predominantemente religiosa, e uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade fria, que não produz vida, e até mesmo no meio dos evangélicos. É preciso nós falarmos isso, é preciso. Então, isso aqui não afeta só o nosso lado espiritual, mas afeta o nosso corpo também. Viver com essa angústia, viver com esse medo, viver com esse peso, traz enormes malefícios para o nosso corpo também, né? Traz tensões, traz dores, não conseguimos dormir direito, não descansamos, e todo o nosso corpo passa a ser prejudicado por causa desse peso. Mas esse aqui é um convite que Jesus faz não só para o povo daquela época, mas para todos nós. E olha a promessa maravilhosa que o Senhor nos faz. Desculpa, está aqui mesmo no versículo 28. É isso. Ele termina dizendo: e eu lhes darei descanso. Versículo 28 ele diz: eu lhes darei descanso. Esse descanso que Jesus está nos dizendo aqui é um alívio desse peso, de tirarmos todo esse peso do pecado e da religiosidade fria, e não termos mais ele nos nossos ombros, de estarmos aliviados das consequências do pecado, da culpa, e também dessa culpa de não conseguirmos cumprir todas as obrigações religiosas. Em Romanos 8,15, Paulo nos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Olha que maravilhoso isso. Deus nos dá um espírito que nos torna livres da religiosidade, livres da culpa e do peso do pecado. E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina que todo ser humano tem um vazio dentro de si. E eu gosto muito da expressão que fala assim, que é um vazio do tamanho de Deus, né? Porque somente Deus pode preencher esse vazio. E o que muitos seres humanos tentam fazer? Preencher com outras coisas. Preencher com dinheiro, preencher com aquisições, preencher com sucesso profissional, com sucesso, né, com reconhecimento diante de outras pessoas, preencher com relacionamentos. Nunca vai preencher, sempre vai estar vazio. E eu gostaria de lembrar aqui, né, uma frase muito famosa, que vira e mexe eu cito aqui, de Agostinho de Hipona. Ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Deus nos fez para a glória dele, e enquanto não estivermos glorificando o seu nome, nós vamos estar inquietos, nós vamos estar angustiados, ansiosos, enquanto não aprendermos a descansar em Cristo. Então, não podemos preencher esse vazio com tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, com tudo aquilo que esse mundo tem para nos oferecer, mas apenas Jesus Cristo pode nos preencher e nos dar esse alívio, nos dar esse descanso que Ele nos oferece. Agora é preciso nós entendermos aqui, né, que esse descanso que Jesus nos oferece, nenhuma noite boa de sono pode nos dar, né? Nenhuma viagem de férias que você pode fazer para um lugar paradisíaco, né, vai poder te dar isso também. Nenhum remédio ansiolítico também vai mascarar e vai te dar isso que Jesus te oferece.
porque Ele oferece a libertação verdadeira. É um descanso que só vai desfrutar quem vai a Cristo, quem aceita esse convite, quem obedece esse convite de Jesus e quem se refugia nele. Então, precisamos entender que esse descanso aqui de Cristo também não é uma vida só no oba-oba, né? Sem responsabilidades, agora eu vou descansar, não preciso fazer nada. Jesus me salvou, Jesus pagou o preço do meu pecado, estou tranquilo. Não é isso, né? Jesus, Ele sempre nos ordena que nós devemos ser servos, servos uns dos outros, servos de Deus, né? Temos dons que o Espírito Santo nos dá para trabalhar, para a edificação da igreja. Então, por isso, Ele nos propõe aqui uma troca de jugo, né? Tirarmos esse jugo antigo do pecado, da religiosidade, esse jugo tão pesado que está nas nossas costas. E Ele fala assim, no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo. Olha aí, o jugo era uma peça de madeira, que era utilizada tanto em animais, né, para poder fazer ali 2 bois caminharem juntos, quanto nas pessoas também, para ajudar a carregar pesos, né? Lembre-se que naquela época não existia carro, né? Então, quando a pessoa ia a pé, existia esse material, né, que você colocava aqui em cima dos seus ombros para distribuir o peso e assim todo o seu corpo ajudava a carregar aquele peso. Era algo que facilitava. O problema é que esse jugo ele precisaria ser leve, né, porque senão é mais um peso que você está carregando. E ele precisaria ser bem ajustado, que senão daria dores no seu corpo. E aí Jesus compara, então, o jugo da lei dos fariseus, né, aquele jugo hipócrita, a um jugo pesado, como se você tivesse com uma madeira que não está encaixando bem nos seus ombros, está te machucando, ela é pesada, e além do mais, você tem muita carga para levar. Nós somos limitados, né? Por mais que tenham essas tecnologias, né, para ajudar a carregar peso, existe uma quantidade de peso que nós não vamos conseguir carregar, que fica pesado, fica difícil de andar, né? Então, precisamos entender isso, né? Que o jugo que Jesus está nos dizendo aqui é muito pesado. Esse jugo do pecado, esse jugo da religiosidade. Quando nós tentamos carregar por nossa própria conta, nós não conseguimos. Nós vamos ficar cansados e sobrecarregados. Então, Jesus ele nos diz que o jugo dele é leve. Então Jesus ele tem sim um jugo para você, para te ajudar a carregar. Existe sim um peso que você vai precisar levar, mas que é leve. O que é isso, né? É a lealdade que você tem que ter para Deus. Você vai ter obrigações sim para fazer na sua vida, que Deus exige de você, mas você vai fazer com alegria, em obediência àquele que te salvou, àquele que te dá descanso, e não vai ser cansativo de forma alguma. Não é cansativo servir ao Senhor verdadeiramente. Não é. Não é cansativo servir a Deus, servir uns aos outros. Não é cansativo nós colocarmos os nossos dons em obediência a Deus para a edificação da igreja. Não é um sacrifício, meus irmãos. Não é pesado isso. Nós precisamos entender esse equilíbrio. Jesus diz que todos aqueles que o amam obedecem aos seus mandamentos, guardam os seus mandamentos e se tornam então seus discípulos. Então é um peso, digamos assim, é uma responsabilidade que nós temos que é tranquila, que é gostosa nós cumprirmos. É muito bom, né, nós estarmos reunidos como igreja, é muito bom servir no reino de Deus. Não deve ser um peso, não deve ser algo demasiadamente difícil, né? Então ele fala que para nós aprendermos a tomar o jugo dele, e depois ele diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, como assim, né? Pegar um jugo e aprender de Jesus Cristo? Olha o que Jesus está nos dizendo aqui, que nós precisamos aprender a ter um relacionamento de intimidade com Ele. Esse convite de Jesus aqui é para uma caminhada de discipulado. É para uma caminhada de discipulado com Ele, onde Ele é o nosso mestre e nós vamos aprender com Ele. Não é um convite para nós chegarmos lá e apenas recebermos algo e despejarmos todo o peso em cima dele. Falou Jesus, obrigado, viu, por ter me aliviado, até mais, deixa eu viver a minha vida aqui do jeito que eu quero. Não é isso. É para eu desenvolver uma vida com Ele,
caminhando com Ele, lado a lado, em intimidade, em aprendizado. Como diz uma música conhecida, né, dos nossos tempos, e até das irmãs, dos irmãos mais velhos aí, é preciso saber viver, né? E Jesus está nos ensinando isso aqui, que vocês precisam aprender a viver a verdadeira vida, e é Ele que ensina como viver essa verdadeira vida. Jesus nos convida a caminharmos com Ele de uma forma que não vai ter peso, mas nós vamos aprender a viver de uma forma alegre, de uma forma sincera, para desfrutarmos a verdadeira felicidade. E o caminho da vida aqui que Ele nos orienta é para vivermos a sua própria vida, para aprendermos com Ele, né? Quando Ele fala aqui que Ele é humilde de coração, são qualidades maravilhosas, que são um contraste dos fariseus daquela época, né? Os fariseus, eles eram orgulhosos, eles colocavam mais peso ainda, né, em cima de você. Se você fosse aprender com eles, você ia sair dali frustrado. Mas Jesus, Ele é um excelente professor. Ele é um professor, um mestre que entende que nós ainda estamos num corpo pecaminoso, né? Não quer dizer que Ele aceita os nossos pecados, mas Ele nos dá segundas chances para recomeçarmos. Estamos caminhando com Ele, nós tropeçamos, caímos. Ele não é aquele, já fiz o que eu tinha para fazer com você, vai embora, eu vou cuidar de outra pessoa. Não, Ele nos estende a sua mão e fala assim, vamos recomeçar. Ele é humilde de coração, Ele é manso, ou seja, Ele é aquele melhor professor, aquele melhor mestre que nós podemos ter para caminhar, para nos ensinar a viver a verdadeira vida. Ele não é impaciente, Ele não é intolerante. Jesus nos dá novas oportunidades. Não quer dizer que por isso, então, você pode viver da maneira como você quiser, né? Então, eu vou pecar esse final de semana aqui, e segunda-feira eu sei que Jesus vai me dar uma segunda chance. Não haja dessa forma. Quem é salvo, na verdade, não age dessa forma, né? O Espírito Santo está ali dentro, incomodando, falando assim, não faz isso, não peque, não faça isso. A gente sente que está errando. Nós acabamos errando, acabamos tropeçando em alguns momentos, né? É um erro de percurso, mas não é um estilo de vida nosso. O Espírito Santo, ele nos incomoda, e Jesus nos oferece sua mão, fala assim, volta para o caminho certo, continua caminhando aqui, né? Vai e não peques mais, né? Então, precisamos entender e aprender com Jesus Cristo em intimidade. Nós somos chamados para ser discípulos dele. É uma caminhada. Hoje em dia a sociedade é muito utilitarista, né? Quer apenas receber algo. Deixa eu ir no culto ali para receber a minha bênção, né? Para ter o acesso, ter a chave às riquezas espirituais que Deus tem para mim. Vai ser através daquela oração do pastor. Não, é através de uma intimidade com Jesus Cristo, que vai ser trabalhada assim no seu ambiente com a igreja, com a comunhão com seus irmãos, sim, mas também vai ser trabalhada no seu dia a dia, lá fora, quando você estiver sozinho, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no trânsito, quando você estiver jogando futebol, vai ser trabalhado em todos esses momentos. E Jesus nos diz, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mais uma vez, essa promessa do descanso, do alívio, né? O alívio da incerteza, de nós não sabermos como é que vai ser o futuro. O alívio dessa ansiedade, de um temor, de um desespero. Mas é um alívio que também nos dá paz, nos dá essa felicidade, nos dá paz no coração, nos dá a certeza da nossa salvação, né? Em relação ao nosso futuro. E Jesus, ele não nos promete também uma vida, como eu falei aqui, de inatividade, né? Uma vida de repouso, uma vida sem tristeza, sem lutas, sem dificuldades. Pelo contrário, ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele fala assim, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ele nos assegura que se nós estivermos unidos a Ele, nós vamos achar alívio para esse fardo esmagador. Nós não sofreremos aquela angústia arrasadora, né, da religiosidade fria, que a religiosidade traz para nós. Nós não vamos ficar frustrados, como nós vemos inúmeras pessoas que serviram tanto em igreja, que se desgastam tanto em ambientes religiosos, mas voltam para casa frios, sem a chama do Espírito Santo acesa ali no seu coração, voltam para casa frustrados, voltam para casa numa vida ainda de futilidade, continuam frios, continuam com uma vida sem esperança.
Jesus nos promete alívio do peso dos nossos pecados. Ele promete alívio da culpa do nosso pecado, né? Foi aquilo que Ele fez lá no passado. Todo aquele que crê nele está livre da culpa, não tem mais culpa sobre si. Ele nos promete também liberdade da presença do pecado. É isso que nós estamos lutando hoje em dia, né? Para o pecado não ser presente nas nossas vidas. E Ele vai nos ajudando a vencer pecado a pecado. Eu sou tão acostumado a cair nesse pecado, e o Espírito Santo vai nos ajudando, né? A aliviar o peso desse pecado e a presença desse pecado na nossa vida. E da presença do pecado lá no futuro também, onde nós temos essa esperança que lá no céu não estaremos mais na presença desse pecado, e podemos viver aqui confiantes, esperançosos, que viveremos eternamente longe do pecado e de todas as consequências terríveis que o pecado traz no nosso mundo. O pecado nos oprime, meus irmãos, ele tem um enorme poder sobre os seres humanos. Nós precisamos de Cristo para receber um alívio sobre ele. Mas Cristo nos dá um alívio da consciência sobrecarregada dos nossos pecados. E ele termina, versículo 30, dizendo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é aquele jugo que é bem ajustado, né? Então, o que Ele requer que nós usemos não é pesado, não traz incômodo para as nossas vidas. O fardo dele é leve. Então nós temos sim exigências a cumprir nas nossas vidas, nós temos que ser obedientes a Ele, mas não é nada difícil. Aqueles que vão a Cristo, aqueles que ouvem o seu chamado, encontram nele o verdadeiro alívio, o verdadeiro, e esse jugo aqui de alegria, né? E começa a obedecer a Jesus com amor e com prazer. Então o convite que Jesus nos faz aqui é: confie em Cristo, obedeça as suas palavras. Esse é o caminho para a verdadeira vida que nós podemos experimentar. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de liberdade. Você se sente livre mesmo do pecado? Você sente que você tem conseguido vencer mesmo os pecados através do poder do Espírito Santo na sua vida? Ou você não sente esse poder na sua vida? Ou você não sente a presença do Espírito Santo na sua vida? Talvez seja o momento de você ouvir esse chamado de novo, né? Mesmo que você já tenha anos e anos de igreja, mesmo que você fale assim: eu já servi a Deus por tantos anos, mas se você não sente esse alívio, talvez você esteja vivendo uma vida religiosa. A religiosidade, meus irmãos, ela é muito séria, e ela ainda é muito presente aqui nas nossas vidas, na nossa sociedade. São inúmeras igrejas, e até mesmo evangélicas, que tratam a vida cristã apenas como religiosidade fria. São inúmeras igrejas que têm muitos eventos, que desgastam os seus membros em eventos, em obrigações, e precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos manter todo mundo ocupado, mas as pessoas não param para aprender com Cristo, aprender com um mestre que é manso e humilde de coração. Se desgastam tanto em eventos, em muitas atividades em igrejas, mas voltam para casa frios, sem esperança. E é comum nós vermos pessoas que desanimam com a igreja, né? Falam assim: já servi tanto, mas hoje eu não quero mais saber disso de igreja não. Por quê? Porque estavam vivendo nesse fardo pesado da religiosidade fria. É comum nós vermos até mesmo pastores, falo isso com tristeza, pastores que desanimam do ministério porque enxergam o ministério como esse fardo pesado, como um fardo difícil, porque confundem a verdadeira vida com Cristo com religiosidades, com fazer ou não fazer, com se ocupar demais. Eu preciso ter todo o meu tempo ocupado, e ali estão correndo, não abastecem o seu tanque, né? Estão ali correndo com o tanque vazio e desgastando todo o corpo, né? Para poder fazer. Meus irmãos, precisamos entender o equilíbrio aqui, né? Deus ordena que nós o sirvamos. Nós precisamos trabalhar sim na obra do Senhor. Precisamos colocar os nossos dons, os nossos talentos em prática para servir a Deus. Mas Deus, Ele não exige esse fardo pesado. O fardo de Jesus, ele é leve. Deus, Ele não é ansioso e imediatista como muitas vezes nós somos. Se você olha para a história de Moisés, Deus levou 80 anos para usar Moisés.
Deus deixou o povo ali vivendo na escravidão, né, por 400 anos, foi preparando Moisés, né? Moisés ficou 40 anos vivendo no Egito, depois fugiu do Egito, ficou 40 anos vivendo lá no deserto como pastor. Só depois Deus foi lá e chamou Moisés. Falou, agora você está do jeito que eu quero para eu te usar como um líder. Mas Deus não poderia já ter chamado Moisés com 20 anos de idade lá, né, com 30 anos? Deixou o povo lá? Deus não é ansioso como nós somos. Às vezes a gente quer resultados rápidos, né? Que resultados que os nossos olhos podem ver. Precisamos aprender que Deus tem um processo. Deus ele vai trabalhando, pouco a pouco. Nós precisamos apenas ser obedientes e fiéis a Ele. Deus deixou o povo de Israel caminhar por 40 anos no deserto para poder curar a incredulidade deles, né? Para que eles pudessem entrar na terra prometida crendo que Deus daria aquela terra para eles. Deus não é imediatista, Deus não é ansioso. Deus nos dá sim obrigações para fazermos, mas isso não é pesado, e Deus ele vai trabalhando em nós com calma, com processo. Cada um de nós aqui vai ter uma história diferente, né? Cada um de nós aqui vai ter um tempo diferente de avançarmos, de crescermos, mas o que importa é de nós estarmos nos refugiando nele, aceitando esse convite de Cristo e aprendendo com Ele, aprendendo a caminhada com Ele, aprendendo a viver com Ele, né? Então precisamos entender esse equilíbrio. Você precisa sim trabalhar para o Senhor, você precisa carregar esse fardo e esse jugo dele, mas o Senhor também espera que você tenha tempos livres para desenvolver um relacionamento com Ele na intimidade. Tem pessoas que se ocupam tanto, até mesmo pastores, que não têm tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer o seu devocional. Olha que contradição é isso. Pessoas que não têm tempo para dedicar para a sua própria família. Família é um ministério precioso que o Senhor nos deu. Nós precisamos valorizar a nossa família, precisamos dedicar um tempo de qualidade com eles, sim. E nós precisamos também de tempo para descansar, não é verdade? Nós não somos máquinas. Até máquinas, né? Às vezes a gente precisa desligar, né? Dar uma resetada ali na máquina. E às vezes a gente acha que nossa vida tem que ser assim, ó, no 220 ligado, sem parar, eu preciso fazer. Nossa igreja precisa ter muitas coisas. Não é assim. O Senhor se importa com relacionamentos. O Senhor se importa em nós trabalharmos naquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nos dons que Ele colocou nas nossas vidas. Ele não te deu um dom para aquilo? Fique em paz. Você não precisa fazer tudo. Fique em paz, mas aprenda a desenvolver um relacionamento com o Senhor. E saiba que a vida cristã, ela é prazerosa. A vida cristã, ela é simples. É um relacionamento maravilhoso com o nosso Senhor. Não podemos deixar a religiosidade tornar essa vida pesada. Então, resumindo aqui, essa nossa mensagem de hoje, Cristo nos faz um convite para irmos a Ele. Cristo nos faz o convite para trocarmos o jugo do peso do pecado e da religiosidade fria e hipócrita por uma caminhada com Ele, para aprendermos com Ele a vivermos a verdadeira vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. E eu gostaria que você meditasse se você tem sido apenas uma pessoa religiosa ou se você tem desfrutado de um verdadeiro relacionamento com Cristo. Se você tem se enxergado como um verdadeiro discípulo de Cristo, que tem crescido dia após dia no relacionamento com Ele. Se não, eu quero te convidar a orar ao Senhor nesse momento e se entregar diante dEle. Que você dê um passo de fé em direção a Ele, se entregando em obediência, em amor, em confiança. E falar assim, Senhor, me ensina a viver verdadeiramente. Eu quero viver da maneira como o Senhor quer que eu viva. Já fiz tantas coisas, mas eu não sinto o Teu Espírito Santo. Eu não sinto a alegria de viver para o Senhor. E eu quero viver verdadeiramente para Ti, Pai. Deus amado, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, ó Pai. Depois de lermos, depois de meditarmos na Tua palavra, Senhor, nós queremos nos entregar aqui diante do Senhor, crer no Senhor, nos aproximar de Ti pela fé, na esperança, Pai, de encontrarmos em Ti alívio, de encontrarmos em Ti descanso, e de termos as nossas forças renovadas, ó Pai.
Assim como a Tua palavra diz lá em Isaías, que nós lemos aqui neste culto, Pai, de que aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, voam como águias e sabem viver na plenitude de vida que o Senhor dá. Nós sabemos que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos viver dessa maneira. Longe do Senhor, ó Pai, nós apenas vivemos num peso, numa culpa, numa ansiedade, numa angústia, sem esperança com o dia de amanhã, com medo da morte. Mas o Senhor nos oferece a verdadeira vida, o verdadeiro descanso e a verdadeira esperança. E eu oro, Pai, por todos aqueles que têm reconhecido isso nesse momento e querem se dedicar ao Senhor, ó Pai. Que seja, Pai, um momento verdadeiro, um momento de compromisso, e que o Senhor possa fazer uma verdadeira transformação, Pai, nas nossas vidas, de todos nós que estamos aqui, daqueles que estão em casa. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos encerrar esse culto cantando um hino. Tua voz escuto a convocar-me. Esse convite que o Senhor faz exige de nós uma resposta com fé. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Que seja verdadeira essa oração que nós fizemos ao Senhor. Nós já vamos orar encerrando, mas eu quero lembrar também que às quartas-feiras nós temos os nossos estudos bíblicos, tá bom? No YouTube. Peço que os irmãos acompanhem, que os irmãos também ajudem a divulgar. E até mesmo os nossos cultos, né? Mesmo aqueles que estão aqui presentes, que já assistiram, mas procurem compartilhar, né? Procurem entrar ali também no YouTube, dar um like ali, que isso nos ajuda a que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. Conforme ele vai vendo que foi visualizado, que as pessoas estão gostando, ele acha interessante mostrar também para outras pessoas. E é uma forma também de nós estarmos entregando essa mensagem para que ela alcance outras pessoas, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por mais esse culto onde nós podemos experimentar mais e mais do Senhor, desfrutar também dessa comunhão gostosa com a Tua igreja, Pai.
Nós clamamos a Ti que o Senhor nos abençoe e que o Senhor cuide de nós nessa semana. Continua, Pai, a nos proteger. Proteja, Senhor, as nossas famílias também, de todo mal, de todo ataque maligno e desse vírus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai amado, nos permita, Senhor, vivermos livre dele, para voltarmos, Senhor, a ter aquela comunhão maravilhosa que nós tínhamos, ó Pai, de voltar a nos abraçar, de voltar a conviver um na casa do outro. Ó Senhor, como nós sentimos falta disso, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E que o Senhor continue a cuidar de nós e abençoar toda a nossa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente semana.